Salve minha tropa, Araújo na voz. Hoje eu vou mostrar para vocês o trade que eu peguei ao vivo lá no meu Discord. Vou mostrar exatamente qual foi a metodologia que eu usei por trás desse trade para encontrar essa entrada. Nessas condições de mercado que nós estamos passando agora, o melhor que a gente pode fazer é esperar sempre pelo A+. E quando ele aparece, a gente tem que executar. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu procurei antes de fazer essa entrada hoje na Nasdaq durante a sessão de Nova York. Se você ainda não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, deixa um like e bora pro vídeo. Então, tropa, estamos aqui no gráfico. Essa foi a execução de hoje, ao vivo. Quem estava lá no meu Discord também pegou. Vou deixar o print aí da galera. E a metodologia por trás desse trade foi bem simples. Não tem nada demais. O nosso operacional ele é simples e fácil de encontrar. Quando o nosso setup aparece, a gente opera e por isso que temos uma assertividade tão boa aí no mercado. Então, analisando no diário, o gráfico está bem feio no diário, muito acumulado. Já no 4 horas, nós temos um equal highs com esses 3 topos, onde eu realmente pensei que o preço iria buscar hoje. Como nós estávamos respeitando esse FVG de 4 horas, me deu esperança mais ainda de abrir a sessão de Nova York já buscando esse topo, mas não foi o que aconteceu. No 4 horas, eu acabei mudando o meu bias meio aqui ali no último minuto. Mas descendo para 1 hora, eu também tinha esse FVG de 1 hora aqui, ó, que eu estava esperando uma possível reação nele. Eu sabia que se a gente viesse buscar esse fundo aqui, poderíamos reagir nesse FVG aqui. Descendo para o gráfico de 15 minutos, eu tinha um AMD. Isso aqui é uma acumulação. Igual eu sempre falo nas lives, uma acumulação ela não é só de lado, ela não é só assim. Uma acumulação pode ser em descida ou em subida. Aqui foi mais ou menos em descida, mas acumulou, manipulou abaixo do fundo e distribuiu para cima para buscar o ponto de interesse, que era um IFVG, que era um FVG na verdade de 1 hora também. Descendo aqui no 15 minutos, eu tinha esses equal como inducement. Essa pernada de distribuição, ela foi uma pernada de distribuição no 1 minuto a partir desse AMD, mas quando a gente olha do 15 minutos, ela foi apenas uma pernada de manipulação para buscar o ponto de interesse, que era esse order block e também um FVG que estava atrás dele aqui. Então, aqui no 15 minutos é uma pernada de manipulação. Já no 1 minuto é uma pernada de distribuição desse AMD. Mas aqui, como a gente tem um ponto de interesse aqui, a gente vai esperar o preço reagir. E outra coisa, hoje nós tivemos uma notícia de alto impacto, a PPI. Eu já postei lá no meu Instagram falando sobre esse setup de notícia, que quando sai a notícia 8h30 da manhã, a gente marca o topo e o fundo do candle como data high e data low. Primeiro a gente espera o preço buscar um lado, nesse caso buscou o topo, dentro de um ponto de interesse. É muito importante que a gente tenha um ponto de interesse. Aqui a gente tinha aqueles 2 pontos de interesse, FVG e order block. Depois de buscar o ponto de interesse, a gente espera pelo IFVG. Olha onde ele apareceu, bem no topo, logo após do sweep. Aqui eu tenho um setup A positivo. É o melhor setup que a gente pode ter de venda. Eu não consegui pegar aqui porque eu ainda não estava olhando para o gráfico. Eu iniciei a live, nós estávamos aqui já mais ou menos, acompanhamos a abertura. Eu até pensei em shortar aqui, colocando o stop aqui, mas como eu tinha o meu bias a partir do 4 horas bullish, eu não quis pegar essa entrada, até porque também a gente não tinha o nosso setup aqui. Então eu esperei. Eu tinha em mente que o data low poderia ser elevado, porque isso aqui é um imã para o preço, ainda mais em dias de notícia de alto impacto. Esperei, fomos pacientes o máximo possível. Eu vi que o candle de 10 horas ele fechou lá embaixo e quando ele abriu sem fazer pavio. Isso é um segredo no gráfico. É um segredo que os caras vão te cobrar milhões aí para te contar. Mas quando 4 horas abre sem deixar pavio para baixo, ele está te contando exatamente o que ele vai fazer. Ele vai voltar para fazer o pavio de baixo. Aqui nós tínhamos um FVG
não só aqui, mas como também no 15 minutos, que é um excelente time frame para buscar um ponto de interesse. O preço veio exatamente nele e deixou o IFVG aqui. O que eu estou fazendo no candle de 4 horas? O que significa esse 4 horas abrir sem deixar o pavio para baixo? Significa open, high, low, close. É isso que significa. Ele não deixou o pavio para baixo no candle de 4 horas, significa o quê? Que ele está formando o pavio de cima. Ele vai formar o pavio de baixo. Nós temos o ponto de interesse para parar o preço aqui. Repara bem nesse 15 minutos. Olha o que eu tenho aqui nele. Um FVG. Foi exatamente quando eu vi que o preço tinha interesse no sell side, que seria esse equal lows aqui. Ele criou um equal lows, deixou o FVG de 15 minutos. Esse também é um setup muito bom para operar durante a sessão de Nova York. Você espera o FVG de 15 minutos formar depois da abertura de 9h30, desce para 1 minuto e espera um IFVG formar dentro desse IFVG de 15 minutos. Aqui nós tínhamos também até um IFVG, o preço não chegou lá, mas chegou muito perto também. Você lembra que eu falei o quê? Que o 10 da manhã ele abriu sem fazer pavio para baixo. Quer dizer que esse candle aqui, ele abriu puxando para cima sem nenhum pavio para baixo. Olha como que ele fechou. Fechou bearish ainda. O que isso significa? Open, high, low, close. O candle abriu e fechou, foi lá em cima para manipular, buscar o ponto de interesse e ainda fechou bearish. Então, por isso que nós tivemos um A+, não porque um padrão se formou num minuto, mas porque nós estávamos todos alinhados, desde lá do 4 horas, 1 hora, 15 minutos, até no 1 minuto. Tudo alinhado, tudo perfeito, nós temos um A+, uma entrada que a gente pode entrar sem medo, mesmo que seja um loss, a gente sai feliz, porque nós executamos o nosso plano e o nosso setup de forma profissional. Nós tivemos o nosso setup de entrada, acumulaçãozinha, manipulação, distribuição com IFVG. Foi exatamente onde a gente entrou para buscar o próximo fundo. Eu fecho sempre em 1R. Ainda deixei um pouquinho a mais, fechei em 1.2. Tá ótimo. Estamos positivos aí na semana, 100% de aproveitamento lá na sala ao vivo. Top demais essa operação. Se você curtiu ou tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Bora trocar uma ideia. Vou responder as dúvidas de vocês aí no comentário. Fechou? Tamo junto. Até a próxima.